Fala galera! Se um homem pode se tornar uma mulher simplesmente porque decidiu que vai mudar o seu sexo, por que ele não poderia também se transformar em um cachorro ou então em um gato, se ele desejar? Essa pergunta pode parecer não fazer sentido nenhum, mas existe um grupo de pessoas que estão usando este argumento e deixando de viver como seres humanos, porque eles se enxergam como animais e pior, estão lutando para que a sociedade os enxergue desta maneira. Esses são os transespécies. Mas afinal, por que essas pessoas acreditam que são animais? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que é só uma questão psicológica ou existe uma ação demoníaca por trás de tudo isso? No vídeo de hoje eu vou responder todas essas perguntas. E mais, eu vou te mostrar 5 pessoas que abriram mão de suas vidas para viver como animais. E no final, eu vou dar minha opinião sincera sobre os transespécies. Mas antes, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva logo agora. E como de costume, é claro, deixe o seu joinha. Clicou no joinha, tudo certo. Bora pro vídeo. Segundo os especialistas, os transespécies são pessoas que sofrem de um tipo de transtorno de identidade. Eles vivem em um mundo irreal em que eles são animais presos em corpos humanos. Essas pessoas têm a ilusão de ser algo diferente do que realmente são. Por exemplo, aqueles que preferem viver como se fossem cães, outros como cabras e outros como gatos. Como qualquer outra espécie que não seja humana, o que mais me assusta é que esse movimento tem se espalhado pelo mundo e atingido centenas de pessoas e até mesmo milhares. Inclusive, há relatos de um homem que acredita ser um veado e se vestia como esse animal. Só que acabou sendo atingido por um tiro por um caçador enquanto ele caminhava por uma floresta nos Estados Unidos. E quase perdeu a sua vida. Eu sei que parece engraçado, mas isso é algo muito sério e que tem raízes muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Mas antes de tratarmos sobre isso, eu quero te mostrar 5 pessoas transespécies que ficaram famosas no mundo. O primeiro caso é o da mulher cavalo. Nesse vídeo, nós vemos uma mulher chamada Arla Christine, que acredita ser um cavalo. Isso mesmo. Nas imagens, Arla é vista cavalgando e trotando como se fosse um cavalo. Uma habilidade estranha que ela vem treinando durante toda a sua vida. A história de Arla é curiosa. Aos 4 anos de idade, ela tinha um amor especial pelos cavalos, o que levou a menina a começar a copiar todos os seus movimentos. Ela é capaz de saltar barras com mais de 1 metro com uma habilidade inacreditável, e tudo isso em alta velocidade, de 4 e usando os braços como se fossem patas dianteiras. Apesar da postura curvada, ela garante que não sofre nenhum tipo de lesão causado pelos movimentos que faz. E os vídeos da menina viralizaram na internet com mais de 15 milhões de visualizações. Mas por causa das críticas, ela acabou excluindo sua conta no Instagram. O segundo caso é o das pessoas ovelhas. Já nesse vídeo, várias pessoas se identificam como se fossem ovelhas. Elas se vestem, caminham e fazem sons imitando os animais dentro de um lugar cercado com grama e feno, própria para esse tipo de espécie. E o mais triste de tudo isso são as pessoas observando. Algumas deveriam estar surpresas, outras curiosas, mas a maioria deveria estar achando tudo isso ridículo. O terceiro caso, o japonês cachorro. Esse japonês gastou mais de 2 milhões de ienes, que dá cerca de 70 mil reais, para fazer uma fantasia ultra realista que o transformasse em um cachorro. Afinal, era assim que ele se sentia. São tantos detalhes nessa fantasia que a empresa levou 40 dias para fabricá-la. E a partir daquele momento, ele passou a viver assim, como um animal. Inclusive, ele repete todos os comportamentos do cachorro da raça que ele acredita ser, o Collie. E já não se enxerga mais como um ser humano. E você, o que acha disso? Escreva aqui nos comentários. O quarto caso, o homem dálmata. Gente, vejam a história desse homem e veja se não dá para refletir. Ele tem 32 anos e foi em um programa de televisão
porque ele queria ser reconhecido como dálmata. Ele disse que assim como as pessoas transexuais têm o direito de ser reconhecidas pelo sexo que elas acreditam ter, e não pelo sexo que elas nasceram, ele tem o direito de ser reconhecido como um cachorro e não como gente. E o mais absurdo de tudo isso é que ele foi a esse programa com a ex-esposa. Como ele decidiu viver como cachorro e não mais como homem, o casamento deles chegou ao fim. Mas ela continua cuidando dele, como se fosse um animal. E esse homem ainda disse que eles nunca foram tão próximos e que essa nova vida lhe permite desfrutar de coisas simples da vida. O quinto caso, o homem cabra. Thomas, um design gráfico de Londres de 34 anos, decidiu fazer uma pausa na vida humana, que ele achava muito complicada e cheia de problemas, para viver um tempo como uma cabra. Ele construiu próteses para andar sobre 4 patas, porque acreditava que daquele jeito ele teria uma vida feliz e despreocupada. Para ter uma experiência mais aprofundada sobre como é ser uma cabra, esse homem passou por um tratamento cerebral para bloquear sua capacidade de falar. E como apoio de uma fundação focada em saúde, ele viveu por um tempo com um rebanho nos Alpes suíços, para experimentar como era a vida de uma cabra em seu habitat natural. No ano de 2016, a história de Thomas virou um livro onde ele contou a sua experiência de como foi viver como uma cabra. Para muitos psiquiatras, transespécie é um resíduo de alguma doença que causa ilusões e que tem origem em algum transtorno mental, como a bipolaridade ou esquizofrenia. Mas, gente, a grande verdade é que o mundo está regredindo e se atolando no pecado. E quando nós paramos para analisar, vemos que as pessoas estão cada vez mais perdidas em meio a tanta confusão e depravação. E lembrando que nós não devemos perseguir essas pessoas, muito menos ridicularizá-las ou menosprezá-las. O mundo já tem sido cruel o bastante com elas, não é verdade? Por isso que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e fazer o que ele faria se estivesse aqui no nosso lugar. Nós precisamos orar por essas pessoas, estender a nossa mão para que elas sejam libertas dessa escravidão e encontrem em Cristo a sua verdadeira identidade de filhos e filhas de Deus, porque eles também merecem ser salvos e passar a eternidade ao lado do Pai no paraíso. Então foi esse o vídeo, galera. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Deus abençoe.